Horizonte FM. Lisboa, Loures, Odivelas. 92.8. 10h18, manhã de terça-feira, 26 de agosto, como estava previsto. Hoje tenho uma convidada muito especial, até às 11 da manhã. Vamos falar do Concelho de Odivelas, criado a 19 de novembro de 1998. Tem hoje 4 freguesias, pouco mais de 26 km², cerca de 150 mil habitantes. Susana de Fátima Carvalho Amador é a minha convidada. Nasceu a 25 de abril, uma data importante, ainda antes da liberdade. Foi do extenso currículo, foi deputada à Assembleia da República na 10ª legislatura, é hoje vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses e também presidente da Câmara Municipal de Odivelas desde 2005. Susana Amador, bom dia. Bem-vinda ao Horizonte FM. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite e bom dia a todo o auditório. É um prazer tê-la aqui e para a abertura de conversa nada melhor do que nos traçar uma fotografia do seu concelho. Muito bem, é um postal que está em crescimento. O nosso jovem concelho tem uma história secular, tem muita identidade, tem um património histórico riquíssimo. Foi lá que o rei Dom Dinis desejou ser sepultado, é lá que está. Poucos municípios têm um rei sepultado, menos de 10. Odivelas é um dos municípios que alberga num dos mosteiros mais bonitos, o Mosteiro de São Dinis, esse rei maior, esse rei visionário, que foi poeta, que foi escritor, que foi agricultor, que foi diplomata e que já no seu tempo tinha uma visão muito perspectiva e já foi o nosso plantador de naus a haver, ainda mal se falava nos descobrimentos, e ele já antevia a importância da construção do Pinhal, que serviu não só para assistir as areias, mas também para então preparar os barcos que iriam partir para as descobertas e que nos tornaram um dos países, digamos, mais ambiciosos e com mais visão à época dos descobrimentos. E portanto tem essa história e essa identidade que está em todas as freguesias, seja na componente histórica e cultural, seja na componente patrimonial, com as fontes de Canessas ou com a Igreja Matriz de Odivelas ou a Anta das Pedras Grandes, mas também é um município que busca a modernidade. E a verdade é que estes anos de criação do município de Odivelas permitiram-nos com que nós hoje fôssemos um município mais central. Estamos a 5 minutos de Lisboa, do Terreiro do Paço, do Tagus Park ou da Expo, portanto estamos muito centrais devido ao metropolitano, uma boa, excelente rede de transportes, e isso tornou-nos mais competitivos, tornou-nos mais atrativos, e houve um grande desenvolvimento não só na rede viária, mas no componente de modernização. Temos a primeira loja do cidadão de segunda geração, que já vai com mais de 4 milhões de atendimentos, os julgados de paz, e acima de tudo temos uma grande aposta em 3 áreas. A área educativa, somos hoje um concelho educador que investiu mais de 30 milhões de euros no parque escolar. Hoje temos escolas modernas e 100% de refeitórios escolares e 3 refeições diárias para as crianças. Mas também temos uma resposta social que não havia há 15 anos atrás. Odivelas era um município órfão de um ponto de vista social, não havia respostas para a infância, a terceira idade ou para a deficiência, havia 0% de respostas para a deficiência, e hoje, fruto do programa PARES e do apoio que a Câmara Municipal deu às IPSs do nosso concelho, tivemos e criámos 1000 novas respostas sociais para essas 3 áreas, infância, terceira idade e para a deficiência, com a SEDEMA recentemente e também com a APCL. E, portanto, de um ponto de vista social, educativo, de modernidade e cultural, porque temos a Malaposta, que é o 3º centro cultural mais frequentado do país, há muitos e bons motivos para visitar o concelho de Odivelas. Posso depreender das suas palavras que a proximidade com a capital não é um problema, é uma vantagem? É uma oportunidade, seguramente que é uma oportunidade. É também um desafio? E é um desafio, que é como sermos diferenciadores, como sermos competitivos apenas com 26 km² e à beira de Lisboa. E, portanto, a aposta só podia ser na componente educativa, cultural e conhecimento, porque é por esta aposta cultural, educativa e de conhecimento que nós afirmamos a nossa competitividade, a nossa coesão, e também afirmamos a nossa identidade e invertemos o estigma de concelho de dormitório. Quando há respostas culturais, quando há teatro, cinema, balé, pintura, escultura, quando há boas escolas, nós podemos fazer tudo no nosso concelho, no nosso território. E a verdade é que nós invertemos os movimentos pendulares em cerca de 50%, ou seja, hoje mais de 60% das pessoas trabalham e residem
existem no concelho de Odivelas e, portanto, esse concelho dormitório, essa martirizada calçada de Carris, hoje já não existe e hoje, digamos que Odivelas é uma terra de oportunidades e, sobretudo, as pessoas não escolhem Odivelas porque é o sítio onde a casa é mais barata ou porque é mais próximo de Lisboa, mas escolhem Odivelas porque tem respostas sociais, educativas e residenciais de excelência. Já que começou por falar da história, o turismo, como é que Odivelas olha para o turismo e de que forma é que consegue absorver o muito turismo que se faz em Lisboa? É muito complicado competir na área do turismo, mas, como disse logo no início, o facto de termos o Mosteiro de São Dinis, o Rei Dom Dinis e um património também riquíssimo, permite-nos apostar muito numa âncora que é o turismo cultural e o turismo de património, criando rotas, criando percursos e, sobretudo, as respostas culturais, porque a verdade é que, através do teatro e da cultura, há uma adesão muito grande de espectadores ao nosso concelho por via da Malaposta ou no Centro de Exposições ou nas sociedades centenárias que foram reabilitadas já nos mandatos anteriores. E por isso essa competição é uma competição difícil, mas não deixa de ser um desafio e um estímulo, e é possível a turistificação do concelho. Essa turistificação tem que passar pela melhoria das infraestruturas a esse nível. É por isso que nós nos candidatámos com sucesso a um programa do IRU, do Instituto de Reabilitação Urbana, para recuperarmos a Quinta de Espírito Santo, que adquirimos no mandato anterior e que vai ser devolvida aos odivelenses. É uma quinta que fica no coração da cidade de Odivelas e que albergará o Centro Interpretativo do Rei Dom Dinis, dedicado à Idade Média. Portanto, vamos recuperar património, dinamizamos a economia local e temos mais uma resposta cultural e turística, porque éramos dos poucos concelhos ou cidades que não tínhamos, de facto, um centro interpretativo ou um museu digno desse nome. Simultaneamente também, por via desse programa de apoio, dessa candidatura ao IRU, vamos recuperar a Quinta das Águas Férreas em Canécias e vamos recuperar a Fonte das Pissarras, que a Câmara Municipal também adquiriu recentemente, e essa fonte servirá de âncora ao futuro Centro Interpretativo da Água, tendo em conta que também é em Canécias que nasce também um património de excelência, que é o nosso património da água, e o Aqueduto das Águas Livres, é lá que tem o seu início, e portanto essa ode à água e essa ode à Idade Média ao Rei Dom Dinis serão futuras âncoras turísticas e mais um motivo para visitar Odivelas. Lisboa não vai ter, nem tem um centro interpretativo de Rei Dom Dinis, nem tem um núcleo da água e uma fonte das Pissarras que vai ancorar esse novo espaço. E aquilo que nós precisamos de fazer é coisas diferentes, ser diferenciadores. Temos a Marmelada Branca de Odivelas, que foi registada e certificada. Criámos um grupo de produtores em Odivelas que aplica a receita dada pela Faruc, e a Marmelada Branca é um doce secular, um doce centenário, que também, mais nenhum município tem Marmelada Branca de Odivelas, com a receita das nossas freiras. E, portanto, a esse nível da gastronomia e doçaria conventual, também é uma aposta turística que estamos a ganhar, e que está em crescendo. E agora, com a nova incubadora de empresas, que inaugurámos recentemente, a Startin Odivelas, também estou certa que iremos lançar aqui uma nova âncora do empreendedorismo para trazer mais jovens e mais investimento ao concelho de Odivelas. Começámos a nossa conversa com coisas doces e com passeios, entramos agora em outras áreas que não são tão doces, começando por olhar a situação da saúde. O Hospital de Loures, nesta altura, há a situação do BES. De que forma é que olha para este problema? Olhamos com alguma apreensão. Ainda ontem mesmo fiz uma exposição ao Sr. Ministro da Saúde, pedindo informação, porque acho que há pouca informação e pouco esclarecimento sobre a aquisição do Grupo Ângeles, no que diz respeito às ações do BES Saúde e do Beatriz Ângelo em particular. Portanto, queremos saber de que forma foi feita a aquisição dessas ações, qual foi a metodologia empregue e, sobretudo, quais serão as consequências para as boas práticas de saúde e para o funcionamento do hospital, tendo em conta que as nossas práticas e as práticas portuguesas são práticas de excelência. Temos um excelente Serviço Nacional de Saúde. O Beatriz Ângelo, apesar de ser uma parceria, é uma resposta do SNS e, portanto, é um hospital público dessa perspectiva, dos seus utentes, e queremos, obviamente, que ele mantenha os padrões de qualidade no que diz respeito à saúde e ao atendimento. Então, são essas... Pelos sinais dados pelo Ministro da Saúde,
O que é que lhe parece? Parece-me que está a acompanhar com particular atenção e que nos dará as respostas necessárias, quer ao município de Odivelas, quer ao município de Loures, que são os municípios que têm mais utentes nessa unidade hospitalar, e esperamos obter essas respostas claras e transparentes, porque o processo não se iniciou de forma transparente, ou seja, ainda antes da OPA amigável e da aquisição de ações, já alguns dias antes, esse grupo estava a adquirir ações, o que significa que teria alguma fonte privilegiada de informação, e o que significa que à face da lei já há aqui alguma ilegalidade, para não dizer mais, no que diz respeito ao processo aquisitivo, e portanto essas questões têm que ser respondidas, e é bom que na Assembleia da República as comissões competentes também possam acompanhar este processo. Tudo farei para que os deputados do Distrito de Lisboa também o acompanham e coloquem as questões que têm que colocar em processos desta natureza, que não começaram de forma cristalina, que revelam alguma opacidade, e ao mesmo tempo queremos respostas e queremos, obviamente, que a qualidade dos utentes neste hospital não se degrade. Falámos da saúde, falou aí do Conselho de Loures, e uma das situações que têm sido levantadas e tem sido tema de conversa há longos meses, para não dizer há longos anos já, para um assunto deste tipo, os serviços municipalizados de Loures, que ao longo de anos, com câmaras com o mesmo cor partidária, não foi possível chegar a um acordo. Perguntava-lhe se pode adiantar o porquê dessa situação se arrastar, e em poucos meses, com a mudança no município de Loures, foi possível se avançar. E já agora, em que ponto é que está a criação da nova empresa? Portanto, é um processo que está, de facto, a fazer o seu curso e que muito em breve estará resolvido. De facto, quando o Conselho de Odivelas foi criado, há 15 anos atrás, partilharam-se os bens móveis, os bens imóveis, os trabalhadores, mas houve um bem que ficou de lado, que foram os SMAs. E como diz o provérbio popular, quando o enxoval não vai com a noiva, é difícil depois que o enxoval a acompanhe. E neste caso, a verdade é que não se tratou logo disso, a quando da criação do município, e este processo foi um processo que ficou pendente. Odivelas, durante 15 anos, foi um mero cliente dos SMAs, um cliente, diga-se de passagem, mal servido, tendo em conta que o município cresceu exponencialmente, de um ponto de vista da sua população, cresceu em escolas, em parques e em outro tipo de respostas, mas, de facto, esse crescimento territorial e de equipamentos não foi acompanhado do investimento na infraestrutura e nas condutas envelhecidas, com cerca de 40 anos, em fibrocimento, portanto, que entram em rupturas sistemáticas. A mesma coisa em relação à recolha dos resíduos sólidos, que no Conselho de Odivelas também não acompanhou a modernidade que deveria ter no que diz respeito à própria recolha do lixo, aos equipamentos e, inclusivamente, às formas de o podermos também recolher e acomodar, que em muitos sítios de Odivelas, ilhas ecológicas ou outro tipo de receptáculos seriam mais eficazes, tendo em conta a nossa densidade, bem como uma recolha que em Odivelas, com esta densidade, é muito complicado não ser feito a 7 dias da semana, porque há zonas que até exigem 2 recolhas, designadamente junto ao metro e junto aos sítios com mais afluência. E, portanto, a verdade é que ao longo destes 15 anos o processo foi um processo que entrou em sucessiva degradação, e as rupturas de 3 horas passaram para rupturas de 3 dias, o que coloca em causa aquilo que é o mínimo de qualidade de vida das pessoas. Investiu-se na educação, na modernização, nos lugares de paz na loja do cidadão, portanto, em políticas de terceira geração, e as políticas de primeira geração faltavam. E desde o primeiro mandato, que entendi logo no princípio, primeiro que tínhamos que saber mais sobre o que existia da parte de Odivelas em termos de infraestruturas. Faltavam-nos dados, porque éramos um simples cliente e conhecíamos pouco o território nessa perspectiva. Fez-se uma mediação com a DGAL, na altura, a pedido da Câmara Municipal de Odivelas, mediante o secretário de Estado Eduardo Cabrita. Foi um processo que, infelizmente, as atas assim o registram, onde claramente nessas atas Odivelas, eu próprio e o vereador da altura, Sérgio Paiva, dizemos que entendíamos que a melhor solução seria uma solução intermunicipal. Já nessa altura os elementos de Loures dizem que não, que se pedimos uma partilha à DGAL, então que deveríamos fazer e adotar uma solução de cada um para seu lado. A partilha naquela altura tinha apenas como objetivo conhecer
o território, saber quantas pessoas estavam nos SEMAS, que infraestrutura existia, para que também pudéssemos decidir em conformidade e perfeitamente esclarecidos, ou seja, uma coisa não era impeditiva da outra, mas foi assim entendido por Loures. No segundo mandato, esta indefinição permaneceu e, portanto, sentimos essa pouca vontade de encontrar uma solução partilhada. No meu no mandato anterior, logo no início, aliás, a primeira reunião após a minha eleição foi em Loures, fui acompanhada da minha equipa. Nessa altura propusemos também então uma solução intermunicipal, ao que nos foi dito que não, que havia uma solução interna para os resíduos e outra solução para a água e que cada um então deveria encontrar uma solução própria e específica. E portanto isto está registado em ata, é cristalino, não quero fulanizar este processo, porque acho que a política é acima de tudo a discussão das ideias, não é a discussão das pessoas, nunca irei para esse campo. E neste início de mandato, o que acontece foi que nós, obviamente, entretanto, decidimos encontrar uma solução, não podíamos continuar sem respostas para as pessoas, com rupturas sistemáticas, com recolhas de resíduos muito pouco eficazes. Portanto, abrimos um procedimento concursal e uma concessão. Fizemos-lo não por convicção ideológica, mas sim porque não havia mais nenhuma solução, não podíamos ter SEMAS próprios, tendo em conta que nós não tínhamos o know-how, nem tínhamos a possibilidade de aumentar o nosso quadro de pessoal exponencialmente e, portanto, fizemos um estudo económico-financeiro, que fez uma análise das soluções, das opções, e esse estudo económico-financeiro encontrou mais vantajoso a questão da concessão. Abrimos então de facto o procedimento concursal, fizemos o caderno de encargos e portanto, temos o processo eleitoral de 2013. Loures aborda-nos logo no princípio do mandato, dizendo-nos de forma muito clara se era possível nós interrompermos esse procedimento concursal, se era possível voltar atrás, ao que eu respondi: na política e na vida não há pontos finais, só a morte é que é irreversível, e na política temos que saber encontrar soluções de equilíbrio e, se necessário, voltar atrás se o caminho for ainda melhor e servir os interesses da população. Pelo que iniciámos aí um processo negocial que foi relativamente rápido. Da parte de Loures, aquilo que mais gostei de ouvir foi: nós precisamos de Odivelas, nós precisamos do território de Odivelas, nós garantiremos um processo negocial onde haverá equilíbrio, proporcionalidade, equidade para Odivelas no que diz respeito ao investimento. O orçamento que ficou para 2014 era um orçamento que previa para Odivelas cerca de 200 mil euros de investimento e para Loures cerca de 6 milhões, portanto podem ver logo aí o desequilíbrio do ano económico e dos sucessivos anos económicos, e portanto aquilo que nos foi desde o início garantido é que nos iríamos tratar mutuamente com enorme respeito e sobretudo respeito pela população, e encontrar um processo gestionário que levasse a esse necessário equilíbrio e proporcionalidade, tendo em conta que Loures é maior e tem mais população. E portanto, e nessa perspectiva foi, nas reuniões que decorreram entre mim e o Presidente da Câmara de Loures, criámos um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho preparou os documentos constitutivos dos futuros serviços intermunicipais, documentos esses que passaram pela criação de um pacto social, dos estatutos, os quais foram depois aprovados no mesmo dia, à mesma hora, em ambas as reuniões de Câmara e depois na Assembleia Municipal, e agora enviámos os documentos para o ERSAR, a entidade reguladora, que já emitiu recentemente um parecer favorável e muito correto em relação ao processo, com algumas recomendações pequenas, mas que teremos que interiorizar e refletir nos documentos, e tudo indica que a partir de setembro teremos as condições para iniciar então o nosso processo de trabalho conjunto. Entretanto, Odivelas já assiste a todas as reuniões dos SEMAS, porque Odivelas não fazia parte dos órgãos, como disse, era um cliente, e, portanto as tarifas eram aumentadas de forma unilateral, portanto não iam aos órgãos municipais, nem à Câmara Municipal de Odivelas, nem à Assembleia Municipal de Odivelas, portanto éramos apenas um receptáculo das políticas de Loures, e neste momento, apesar de não haver já serviços constituídos, já houve este sinal. Estamos como observadores, temos acesso aos documentos, fazemos as perguntas que entendemos, portanto, e no futuro iremos então estar de pleno direito no Conselho de Administração, que será presidido de forma rotativa, 2 anos Loures, 2 anos Odivelas, e que observará esses princípios de proporcionalidade, equidade, e o investimento para 2015 já será um investimento mais equilibrado em relação ao Conselho de Odivelas. Está a ser preparado neste momento, e aquilo que desejo, obviamente, e que deseja qualquer autarca, é que as coisas possam melhorar, é que as interrupções da água possam
de facto não existir, que a recolha dos resíduos possa ser melhor. Está lançado um procedimento concursal que vai levar à contratação de largas dezenas de motoristas e de assistentes operacionais para que a recolha dos resíduos possa ser mais eficaz, tendo em conta que houve um número muito elevado de aposentações por parte dos SMAs e por parte dos trabalhadores que estavam afetos à recolha dos resíduos sólidos. E no que diz respeito à água, teremos obviamente que melhorar e fazer investimento nas condutas, porque só a boa vontade não chega, tem que se fazer investimento na infraestrutura para recuperarmos um atraso muito grande no investimento e também naquilo que é o abastecimento da água. O problema dos serviços municipalizados foi conseguido o entendimento. Já quanto à privatização da EGF, as coisas são mais complicadas. Isso não depende de nós. Quando depende dos autarcas e quando depende de entendimentos locais, eu costumo dizer que normalmente só publicamente assumo os compromissos que são compromissos que eu sei que dependem só do orçamento municipal, porque cada vez é mais difícil assumirmos compromissos que não dependem só de nós. Nesse caso é uma opção do Governo, que está espelhada em lei, quer a Câmara de Odivelas, quer a Associação de Motivos Portugueses pediu reuniões ao Sr. Ministro, explicámos as consequências dos impactos negativos dessa mesma privatização, fizemos petições públicas, exposições, fomos à Assembleia da República também, falar com os deputados e no dia da votação. Somos frontalmente contra, em primeiro lugar, porque a EGF é uma empresa sustentável, é uma empresa que apresenta resultados líquidos de exercício positivos de forma sistemática, uma empresa bem gerida, uma empresa com know-how. Aliás, Portugal tem, neste momento, ao nível mundial, uma das melhores posições no que diz respeito a esta componente ambiental e ao trabalho que faz a ERSAR, e, portanto, nenhum parceiro que nós possamos vir a selecionar em procedimento concursal tem mais know-how ou tem melhores resultados do que a ERSAR e do que Portugal neste domínio, e, portanto, provavelmente até vem aprender connosco, e ao mesmo tempo essa sustentabilidade permitiu um trabalho de excelência com os municípios, tendo em conta que são distribuídas contrapartidas que permitiram investimento nesta componente da reciclagem e na componente ambiental. E, portanto, esta privatização preocupa-nos pela gestão da própria empresa, pelos postos de trabalho que podem estar a ser colocados em causa e pelos resultados do tarifário que daí podem advir em termos de aumento do mesmo. Ou seja, é tudo negativo, não há uma única vantagem. E de que forma é que ainda poderia acontecer um volte-face neste processo? Só apenas com vontade política, porque mesmo com previdências cautelares e outro tipo de mecanismos jurisdicionais que já intentámos, tudo tem batido na trave e tem voltado para trás, e, portanto, só uma mudança governamental, que espero que possa ocorrer em 2015, poderá de facto inverter esta trajetória e esta política que é errada. Portanto, aliás, os partidos à esquerda e do Partido Socialista disseram claramente que são contra a privatização, e, portanto, se o Partido Socialista ganhar as eleições em 2015, estou certa que irá reverter e inverter este processo. Com tanta gente contra, nessas reuniões com o Governo, quais são as justificações para este negócio? São muito poucas e, portanto, as reuniões acabam por ser monólogos. Nós falamos, aduzimos os argumentos, explicamos os impactos negativos que daí advêm, perguntamos porque é que se privatiza uma empresa que está bem gerida, que tem resultados líquidos de exercício positivos, de largos milhões de euros, uma empresa que distribui dividendos e contrapartidas, uma empresa que está de boa saúde, que é robusta, que tem know-how, que tem investido, e, portanto, as respostas acabam por ser muito em zigue-zague, e a verdade é que se privatiza porque de facto é rentável, e porque interessa privatizar de um ponto de vista de um processo e de uma visão estratégica, que é uma visão neoliberal, uma visão de direita, que entende que o Estado deve ser mínimo, que as autarquias devem ser mínimas e que o setor privado deve ser máximo, sendo que esse setor é um setor sempre menos auditado, menos fiscalizado, menos transparente, e ao mesmo tempo é uma visão completamente invertida da nossa Constituição. Aliás, este Governo é neste momento o maratonista da violação à Constituição da República Portuguesa, o que revela que entendem que é a Constituição que se tem que adaptar à lei e não a lei que se deve adaptar à Constituição. Em termos financeiros, o Governo estima que 19 municípios sejam obrigados a aderir ao Fundo de Apoio Municipal, um novo mecanismo de regularização financeiro, e que será facultativo para outras 23 autarquias.
Odivelas está em algum destes grupos? Não, Odivelas tem feito uma grande recuperação. Quando iniciei funções em 2005, Odivelas tinha uma dívida de 68 milhões de euros, portanto era um município que estava com problemas de sustentabilidade. Isso deveu-se, obviamente, à criação do próprio município. Tivemos que ficar com 40% da dívida de Loures e outro tipo de opções gestionárias que me abstenho de comentar e que levaram a este valor. E aquilo que fiz desde 2005 com a minha equipa foi traçar um projeto de recuperação financeira, já antecipando que a receita iria começar a encolher sistematicamente e que existiriam então crises profundas como aquela que nos está a atingir. E a verdade é que essa política surtiu efeitos. A nossa dívida atual não chega aos 30 milhões de euros, está em 29 milhões de euros, portanto nós reduzimos a nossa dívida total em cerca de 60%, que era a dívida a fornecedores, que era de 15 milhões na altura e que hoje é de 7 milhões, que era a dívida à banca, que era de mais de 58 milhões e que hoje não chega a 20 milhões. E portanto uma recuperação, quer na dívida à banca, quer na dívida a fornecedores, que faz com que Odivelas ocupe hoje lugares cimeiros no anuário financeiro dos municípios, um anuário que foi publicado recentemente, que é feito pelos técnicos oficiais de contas, com o apoio do Tribunal de Contas, onde Odivelas aparece como o 18º melhor município do país na recuperação da dívida, o 19º melhor com a diminuição de passivo e o 13º melhor em termos de recuperação e de situação económica. Portanto, indicadores que não são dados por nós, são dados por entidades oficiais que revelam a nossa recuperação. Uma recuperação que se faz sem recorrer a empréstimos, sem recorrer a qualquer tipo de expediente e que é feito através da nossa própria receita e das opções e das prioridades que estabelecemos. Mas, contrariamente ao Governo, nós não ficámos obcecados com o déficit e gerimos não só com a razão, mas também com o coração. E daí as apostas nas políticas sociais e nas políticas educativas e na terceira idade que nos permitiram fazer de facto esta recuperação, mas ao mesmo tempo investir naquilo que é a melhor matéria-prima de um território, que são as pessoas. O Governo que há bem pouco tempo obrigou à extinção da única empresa municipal, a Municipália. Que problemas aqui se trouxe na gestão, seja do Centro Cultural da Malaposta, seja do Pavilhão Desportivo, tanto para a Câmara quanto para os equipamentos em si? Em primeiro lugar, a solução que o Governo propôs para Odivelas e que a inspeção determinou que deveríamos encerrar a empresa é uma solução que se afigura injusta. Isto porquê? Porque Odivelas é um dos maiores municípios do país, o 14º maior município do país, só tem uma empresa municipal. Quando eu cheguei existiam 2 empresas e conjuntamente com a minha equipa fizemos a fusão das piscinas municipais, portanto da Odivel Gesto com a Odivel Cultura, criando a municipal. Ou seja, sem lei, sem imposição governamental, já na altura entendemos que fazia sentido fazer a fusão das empresas para, no fundo, conter custos nos conselhos de administração e encontrar outro tipo de sinergias. E, portanto, só uma a empresa municipal. Obviamente que a componente da cultura é uma componente que nós sabemos que não dá lucro, que não permite a sustentabilidade que o Governo quer, portanto, no fundo, olha para estas empresas como empresas meramente gestionárias e quase de caráter privado, quando estão aqui em causa também preços sociais. Os preços praticados são sociais, 3 euros ou 4 euros por bilhete não paga aquilo que é o custo do teatro, exatamente do teatro infantil, que é dos que tem mais sucesso na Malaposta. E, portanto, quando a lei foi publicada, nós enviámos e remetemos um parecer onde dizíamos que entendíamos que a lei não nos era aplicada e porque é que o entendíamos desta forma, portanto, e fizemos várias reuniões sensibilizando para que este desfecho não ocorreu. O desfecho veio a ocorrer, portanto, não concordamos com ele, mas a política também é feita de pragmatismo. Vamos então fazer com que o processo seja um processo o mais sereno possível para manter aquilo que não abdicamos, que é a qualidade das respostas, quer no plano da água, nas piscinas, quer a qualidade das respostas no plano cultural. E por isso, logo desde o início do ano, nós queríamos que fosse um ano importante para a Municipal e ainda acreditando na sua sobrevivência, avocámos o pavilhão, o multiuso está já sobre a égide da gestão municipal e a questão dos bares, que era uma área que dava prejuízo sistemático e que era marginal
aos próprios estatutos da Municipália, também recebemos o pessoal afeto aos bares, ou seja, diminuímos custos a vários níveis, o que levou a que no primeiro semestre de 2014 a Municipália tivesse, portanto, resultados líquidos positivos de cerca de 70 mil euros e, portanto, ou seja, revelador que a empresa afinal podia até ter sustentabilidade e que estava no bom caminho, só que o Governo já não aprecia este ano económico. Aliás, quando uma lei é publicada, devemos apreciar aquilo que se passa para o futuro e não apreciar aquilo que foi para trás. E, portanto, até o efeito retroativo da própria lei me deixa aqui algumas dúvidas de constitucionalidade, mas digamos que para o Governo estas questões são lana caprina. E, portanto, o ano económico foi positivo já para a Municipália, mas seja como for, já não é argumento para o Governo, e estamos a fazer um plano de internalização com o grupo de trabalho conjunto da Câmara Municipal e da Municipália para, no fundo, recebermos os trabalhadores em função da sua vontade de integrarem depois no futuro o mapa de pessoal da Câmara Municipal. Além do plano de internalização, que é praticamente automático, temos depois o procedimento concursal que se iniciará no início do ano. Aí temos algumas preocupações, tendo em conta que as pessoas da Municipal são equiparados para o concurso, mas não lhes dão direito de preferência e, portanto, poderão existir outras situações de pessoas que também concorram e que nos criem aqui algumas dificuldades. Portanto, é um processo, como digo, a Câmara Municipal está a tentar lidar com maior calma possível, não dependeu de nós, não foi uma solução nossa, foi imposta de fora para dentro, e obviamente haverá disparidades remuneratórias, porque ao nível da administração pública apenas temos, portanto, 3 categorias: ou é assistente operacional, ganha o salário mínimo, ou é assistente técnico, ou é técnico superior. E os salários na Municipália têm, de facto, diferenças substanciais, ou seja, as pessoas são pagas em função da sua especialidade e não em função das suas habilitações literárias. Até concordo com o princípio, porque um eletricista, um especialista, um assistente de palco, um costureiro, tem um know-how específico e deve ser remunerado em função desse know-how. E colocar essas pessoas a ganhar salário mínimo é muito complicado. Portanto, algumas pessoas irão optar por sair, seguramente. Agora, ou seja, a absorção dos trabalhadores pela Câmara vai faz com uma revisão em baixa. Faz com uma revisão em baixa. Isto aconteceu na EPUL, aconteceu em todas as empresas municipais onde houve, portanto, esta extinção das mesmas. Ou seja, o que se verifica é que nas empresas municipais os salários são mais altos, no geral, do que são na administração pública. Isso tem uma explicação, como digo, são funções muito técnicas, muito específicas, que também têm que ser remuneradas em conformidade, mas na Câmara Municipal de Odivelas e em todas as outras que se regem pela administração pública e pelas regras da administração pública, portanto, é em função da habilitação literária. Portanto, pode ser uma pessoa especial e ter um know-how especial, mas se tem o 6º ano, só pode ganhar o salário mínimo. E, portanto, são estas disparidades que nos preocupam e que estamos a acompanhar com especial atenção. Pode levar, por exemplo, no Centro Cultural da Malaposta, em que há técnicos específicos em termos teatrais e em termos cénicos, que haja dificuldade em ter pessoal para ficar lá a trabalhar? Haverá, porque são os salários que a Câmara Municipal e que o poder local pode atribuir são muito pouco atrativos. Daí que seja difícil, por vezes, encontrar engenheiros para as autarquias e outro tipo de profissões mais específicas, onde no privado ganham 3 vezes mais. Em tempos que não sejam tempos de crise, agora de facto é difícil para todos, mas em tempos de conjuntura menos adversa, isso acontece a esse nível e noutras áreas também em particular. E nessa perspectiva é preocupante e se calhar estes processos acontecem porque o Governo quer criar mais desemprego ao invés de criar mais emprego, que é a sua obrigação. Mas, como digo, tudo faremos para que este processo seja o menos doloroso possível para as pessoas, mas no estrito cumprimento da lei, porque se nós não cumprimos a lei, temos problemas, os autarcas. Se o Governo não cumprir a lei, nada acontece. Até porque o Centro Cultural da Malaposta é um ponto importantíssimo na cultura do concelho. É chave, é mesmo um ponto-chave, e não só no concelho, porque a Malaposta hoje é reconhecida por todo o país e se tem mais de 60 mil espectadores, são espectadores que vêm de Lisboa, que vêm de Loures, que vêm da Amadora, portanto que vêm de toda a área metropolitana de Lisboa. A Sociedade Portuguesa de Autores atribuiu a Odivelas o 5º melhor lugar na programação cultural, muito por via da Malaposta, e portanto se temos uma das melhores programações do país, portanto em 5º lugar, isso significa que o devemos à Malaposta, e é essa qualidade da qual eu não quero abdicar
e de facto este processo deixa muito, mas mesmo muito triste, porque é uma grande injustiça para a Mala Posta, para o Manel Coelho, para todos os colaboradores, para o atual presidente, o Mário Máximo, a quem eu envio um abraço a todos nesta preocupação de acompanhar este processo com o máximo de justiça possível num processo que foi injusto, da decisão do Governo e pela imposição fria que mais uma vez foi feita. Da nossa parte estamos limitados, como digo, pelas balizas legais, mas tudo faremos para que seja o menos doloroso possível e sobretudo para mantermos a qualidade do nosso produto cultural e também no plano da água e nas piscinas. Estamos apenas a 8 minutos do final, mas ainda gostaria que me falasse de 2 outros polos. A Biblioteca Municipal de Dom Dinis e também o Centro de Artes e Ofícios. Muito bem, a Biblioteca Municipal de Dom Dinis é também uma biblioteca de referência pela qualidade daquilo que oferecemos. Em primeiro lugar, porque tem um fator diferenciador, é uma biblioteca fora de horas, ou seja, os jovens do Concelho de Odivelas podem até à meia-noite estar na sua biblioteca, estudar e ter um local seguro onde podem estar com os seus amigos e ter acesso à internet e, portanto, foi uma reivindicação grande dos jovens e, portanto, ter uma biblioteca fora de horas, quer em Odivelas, quer na Pontinha, e também temos agora a biblioteca no Polo de Canessas, que foi o polo mais recente, faz com que a cultura no nosso concelho aconteça assim, acessível para todos. E depois temos um ou outro produto muito diferenciador na biblioteca. Um deles é o Bibliófilo Vai a Casa, é um projeto que gosto particularmente, em que os livros vão ter com as pessoas, quando as pessoas estão doentes, quando estão acamadas, quando têm algum problema de solidão. E levamos o livro, levamos a conversa, levamos o carinho e o afeto. Ao mesmo tempo também uma biblioteca apetrechada para os cidadãos com visão reduzida, baixa visão, e porque temos os livros em braille, portanto, livros em áudio e várias opções para que nenhum cidadão em Odivelas, apesar de limitações que possam ter, não deixem de aceder ao livro e a essa informação. Na componente infantil temos a Hora do Conto e Noites Mágicas, onde as crianças dormem na biblioteca, como contar carneiros, e neste momento também na biblioteca, aproveito para divulgar aqui junto da rádio, se tem manuais escolares em casa, manuais do 5º ano até ao 12º ano, passem pela Biblioteca Dom Dinis, deixem o manual do seu filho, ele vai ser útil a uma criança ou um jovem. Temos reciclado milhares de manuais escolares ao longo do ano. Nós oferecemos e atribuímos os manuais às crianças do primeiro ciclo, portanto é uma política da Câmara Municipal desde 2007. Este ano vamos atribuir de novo os manuais a 5.000 crianças, para que nenhuma criança no Concelho de Odivelas não tenha acesso aos manuais e às fichas escolares, mas a partir do 2º ciclo temos este processo de reciclagem na Biblioteca Dom Dinis, ou seja, uma biblioteca onde tudo acontece e onde a vida cultural do Concelho de Odivelas está em grande efervescência. E no Centro de Artes e Ofícios? O Centro de Artes e Ofícios é a resposta da sociedade civil e das entidades sociais do Concelho, portanto temos os artesãos Dom Dinis, onde ali no Centro de Artes e Ofícios têm grandes respostas na área da pintura, com oficinas para as crianças, com exposições de Natal e exposições ao longo do ano sobre o linho, sobre o tiar, e portanto é uma associação de referência do nosso concelho, que também justifica uma visita ao nosso Centro de Artes e Ofícios. Tinha mais uma pergunta, que era sobre os cartões que Odivelas tem. Eu queria que me falasse dos 3 numa breve frase. No fundo, estes cartões, quer o cartão sénior, quer o cartão jovem, quer o Odi Kids, é uma forma de chegarmos a todas as idades, a todas as gerações do Concelho de Odivelas, envolvendo a comunidade local e os nossos comerciantes, ou seja... Uma forma de dinamizar o mercado local? Dinamizamos o mercado local e ajudamos os idosos em particular, que na farmácia ou noutras componentes podem ter acesso a medicamentos e a outros produtos com descontos de 10% e 15%. Agora, e por isso são milhares já que aderiram ao cartão. Agora mesmo para o ponto final, 2 projetos que tenha para concluir neste mandato. São muitos, é difícil selecionar 1 ou 2, mas digamos que gostaria muito de resolver um problema muito complicado no nosso concelho, que teve a ver com os terrenos do Odivelas Futebol Clube, que com o Sporting não foram possíveis de prosseguir. Tínhamos cedido os terrenos para o Sporting para fazer ali um grande espaço alternativo, e gostaria muito, e estamos neste momento já em processo, para que se possa resolver esses mesmos campos que estão degradados, para devolver os campos à população com a qualidade desportiva que a população também merece e com a qualidade de lazer. E portanto esse, a seguir aos SEMAS, era o processo que mais me inquietava. Resolvendo agora o dos SEMAS, este será
será o processo da nossa prioridade. Digamos que a grande aposta para o futuro serão mais opções verdes e mais opções ambientais. A segunda fase do Parque do Rio da Costa e um grande parque verde entre a Arroja e as colinas do Cruzeiro. E, portanto, mais respostas ambientais, mais lazer e mais espaços verdes para Odivelas são alguns dos processos estratégicos que queremos incluir e integrar nos próximos orçamentos municipais, assim a receita o permita e a conjuntura o permita, mas farão parte do nosso planeamento estratégico. E o PDM, obviamente, que possamos concluir o nosso primeiro PDM. São projetos que estão neste momento em curso e que queremos que tenham um final feliz. Aliás, eu gosto de investir em finais felizes. Susana Amador, resta-me desejar a continuação de um bom mandato, agradecer-lhe a sua presença na Horizonte FM e até um dia deste. Eu é que agradeço e mais uma vez um abraço a todo o auditório e não se esqueçam, ouçam a Rádio Horizonte. Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Ucrânia, Rússia e Brasil. Todo o mundo numa só rádio. Horizonte FM.